Então, a gente vai começar agora a nossa segunda mesa de discussão. Olá, doutora Sara, tudo bem? Eu me chamo Natália, tenho 35 anos, eu sou casada. Procurei a senhora porque eu menstruo muito. Minha menstruação sempre vem normalmente, todo mês, porém ela vem muito, o fluxo é alto, menstruo durante os 7 dias da semana. Isso acaba que me atrapalha muito, porque eu fico muito cansada, muito indisposta. Fora da menstruação, eu me sinto bem, normal, minha vida flui normalmente. O problema mesmo é na menstruação, que eu me sinto muito fraca, muito indisposta. Eu não sinto fortes dores, eu sinto cólica normalmente, mas o problema está na menstruação, porque eu me sinto muito fraca. Eu tenho um filho, ele tem 7 anos, tá com uns 2 anos que eu tentei tomar o anticoncepcional, tentei fazer um tratamento, mas eu realmente não me dou. Eu passo muito mal, fico muito indisposta, fico muito enjoada, então eu realmente decidi não prosseguir com o tratamento. E é isso, e mesmo quando eu estava fazendo o tratamento, eu ainda sangrava muito. E eu tenho um filho, né, como eu disse, de 7 anos, mas eu pretendo ter mais um. E é por isso que eu vim à sua procura, que eu quero saber como a senhora pode me ajudar. Muito bem. Então, a gente tem uma paciente de 35 anos com história desse sangramento aumentado. E na história clínica dela, também quero acrescentar algumas comorbidades que ela acabou não citando no caso. Ela tem uma história de hipotireoidismo, que ela trata desde a primeira gestação, e ela tem uma história de uma cirurgia bariátrica prévia, certo? E aí eu queria pedir para a Lorena começar discutindo sobre as principais hipóteses, como é que você pode conduzir inicialmente esse caso, né? Quais são os principais exames que você vai solicitar. Então, sempre quando a gente está diante de uma queixa de sangramento uterino anormal, a gente vai inicialmente tentar quantificar e classificar para a gente entender qual a repercussão que aquele sangramento está causando na vida daquela paciente, né? Então, a gente vai tentar entender o padrão, o fluxo, como é que está o fluxo daquele sangramento, o padrão daquele sangramento, se ele tem alguma interferência nas atividades daquela paciente ou não. E, inicialmente, já na anamnese, a gente vai colhendo esses dados, como ela mesma falou. Posteriormente, já no exame físico, a gente vai ter já alguns dados. Então, um exame especular, a gente já vai ter ali uma ideia se tem alguma coisa alterada naquele colo. Um toque vaginal, a gente já tem uma noção do tamanho daquele útero, se ele é disforme, se é um tamanho normal, se tem uma dor associada, enfim. E aí, já nesse segmento, a gente já vai abrindo o leque de possibilidades e a gente lembra daquela classificação do Palm-Cohen, Então, que a gente vai classificar aquele sangramento uterino anormal, a gente vai pensar nas causas estruturais e nas causas não estruturais. E aí vão as diversas causas das estruturais. A gente vai pensar no pólipo, no mioma, na adenomiose, na malignidade, no câncer em si. E nas outras causas, a gente já vai pensar em coagulopatias, distúrbios de ovulação, causas iatrogênicas e algumas causas também que não são definidas. E, a partir daí, nós já vamos pensar, de antemão, nós já poderíamos pedir de exame de imagem, ultrassom e alguns exames laboratoriais. O ultrassom é um exame extremamente fácil para a gente, difundido, e consegue nos dar muitos dados de causas estruturais, por exemplo. Seria inicialmente a abordagem. Abordagem inicial. Perfeito. Assim, a gente tem que abrir o leque mesmo, Tem que pensar em todas as possibilidades de sangramento anormal. Então, essa paciente, ela foi examinada nesse dia que ela chegou, o exame ginecológico dela era normal, citologia negativa, e ela já trazia alguns exames laboratoriais, que ela já tinha feito anteriormente. Então, vamos ver aqui os principais que deram alterados. Em relação à parte hormonal, TSH estava normal, coagulograma normal, mas ela trazia um exame com hemoglobina de 9, hematócrito de 27, VCM de 75, um CHCM de 28, RDW de 17, ferro sérico em 10, o índice de saturação de transferrina de 20%, ferritina de 12 e um PCR de 2. Então, alguns sintomas dela que ela citou no caso clínico, são explicados por esses resultados laboratoriais. Eu queria que a Jordana explicasse um pouco para a gente assim, sobre esses resultados, o que a gente pode esperar
né, de justificativa para os sintomas dela e qual seria a primeira estratégia de abordagem de tratamento clínico, né, diante desses resultados. Obrigada, Sara. Bom dia a todos. Inicialmente, muito obrigada pelo convite. É uma imensa honra e alegria estar aqui no evento único. A iniciativa é fantástica, realmente parabéns pela organização. Bom, essa paciente é o nosso dia a dia, né, do consultório. Então, independente de programação cirúrgica ou não, ela pede qualidade de vida. No caso, nós vemos que é uma paciente astênica, que tem características de anemia de longa data. E quando eu fiz residência, a anemia ela era muito medida apenas por um hematócrito. E hoje nós sabemos que não, que nós precisamos olhar também para a ferritina, para a saturação de transferrina, avaliar essa paciente como um todo, porque ela tem repercussões sistêmicas muito importantes e isso impacta no dia a dia dela. Então, principalmente pensando que ela tem desejo gestacional, que nós temos aí um caso a ser investigado de sangramento, antes até de uma preparação cirúrgica, se caso necessário for, é primordial compensar essa paciente hematometricamente. Então, o que eu penso? Se ela for uma paciente para procedimento cirúrgico, eu não tenho tempo hábil para pensar em compensar com reposição de ferro via oral. É uma paciente que ela vai demandar muito mais tempo para isso. Então, principalmente avaliando a ferritina, que é no valor de 12, nós temos hoje pela literatura um valor estimado acima de 30, ela é uma paciente que tem indicação para reposição de ferro venoso. Então, hoje nós temos dois perfis, né, de reposição férrica. Sabemos que a reposição de ferro, pelo ferro que nós conhecemos inicialmente, que é o noripurum, né, é uma reposição mais demorada. Então, hoje tem também o sacarato férrico, o Ferrinject, que é uma opção para ela, pensando numa reposição mais rápida. Além disso, nós falamos muito de hábitos alimentares aqui, também falar com a paciente sobre os hábitos alimentares, compensação dela do ponto de vista clínico com bloqueio menstrual, porque não adianta eu fazer essa reposição de ferro e não ter o bloqueio menstrual desse sangramento. E, principalmente agora, eu acredito que a gente precisa dos exames de imagem para saber do que se trata realmente essa patologia que nós temos que abordar. E ela tem a história da bariátrica, né, também, que a gente tem que lembrar que é cada vez mais comum, né, no nosso público atual. Então, a gente já tem, por si só, se for uma cirurgia desabsortiva, né, essa dificuldade na absorção do ferro oral. Então, é mais uma coisa para a gente ficar atenta, né, porque é uma paciente que realmente vai precisar dessa outra via, né, de aplicação de ferro também nesses casos, né. E não adianta só repor ferro, né, a gente tem que fazer ela parar de sangrar. Ela comentou que já usava anticoncepcional no passado, mas não adiantou muito, ela também não tolerava, tinha uns efeitos colaterais, acabou suspendendo. Então, eu queria que a doutora Nadjezda comentasse um pouco sobre algumas opções terapêuticas de tratamento clínico inicial também que você pode propor para ela. Olá, bom dia. Primeiramente, agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui nessa terceira edição. Parabéns pelo evento, realmente maravilhoso. A gente tem que abrir um pouco o leque de opções terapêuticas para essa paciente. Não sabemos qual foi a droga, a molécula que ela fez uso inicialmente, mas, como o próprio João Paulo disse, nós temos 70 subtipos de anticoncepcionais no mercado. Nós podemos tentar outra molécula. Geralmente, o estrógeno está mais associado a efeitos colaterais gastrointestinais, que são as principais queixas, né, de abandono do tratamento. Então, poderia fazer uma molécula apenas de progestágeno, poderia tentar outra droga como anticoncepcional. Também temos a opção de fazer pontualmente o transamin, o astronexam, junto com o anti-inflamatório, para potencializar esse efeito, para diminuir o sangramento. Pensando, talvez, sendo uma paciente cirúrgica ou uma anemia mais grave, uma paciente que você precisa ter uma certa resolutividade, uma rapidez do caso, poderia se colocar como opção o antagonista NRH, o Zoladex. São opções terapêuticas que a gente precisa compensar essa paciente. Nós não podemos deixá-la sem essa compensação clínica. E lembrar que, desde o primeiro atendimento, ela já pode ter essa conversa. A gente, muitas vezes, né, eu sei que tem alunos, residentes aqui, não precisamos esperar ela voltar com os exames, voltar com 3, 4 meses depois, sem oferecer um tratamento clínico inicial. Quando ela voltasse, talvez a gente já pudesse reavaliar o primeiro tratamento que a gente tentou, sabendo que ela já tem repercussão. Perfeito.
Então, a gente solicitou o exame de imagem para ela, fez uma ressonância magnética. Pode passar a imagem. E eu queria pedir para o Clóvis vir aqui na frente para comentar. Pode passar. Essa paciente fez uma ressonância magnética, né, devido à hipótese, né, de nódulos miometriais, de leumiomas. Essas duas imagens a gente está vendo um corte coronal, tá, da pelve. Então, aqui a gente vê a bexiga, aqui a sínfise púbica, a bexiga, o útero, tá? Vocês veem um útero volumoso, o útero dessa paciente, volume em torno de 1.000 gramas, né? Então, um útero bem grande. O que chamava a atenção, né, o achado principal, seria esse nódulo miometrial, tá? Um nódulo com sinal homogêneo, né? Pequenas áreas de hipersinal em T2, mas ele é predominantemente homogêneo, com um sinal baixo em T2. A gente, é útil, quando a gente pega um nódulo desse, você comparar com a musculatura, né? Então, a gente sabe que é uma lesão que tem um componente miometrial, né? Então, um aspecto típico de uma lesão de um leiomioma, tá? Na classificação que a gente costuma, esse aqui seria um leiomioma, classificação de Figo 2, né? Uma lesão predominantemente intramural, mas a gente vê que tem um componente significativo submucoso, insinuando para a cavidade uterina, né? Deslocando também o endométrio para a esquerda. Era uma lesão em torno de 10 centímetros e tinham outros miomas, né? Menores. A gente vê um menor aqui, a gente consegue ver na outra imagem, classificação Figo 1, predominantemente submucoso. Tinha um outro nódulo também aqui na parede corporal lateral esquerda. Pode passar próximo. Aqui é uma imagem já axial da pelve. A gente consegue ver uma parte do mioma que pegava principalmente a parede corporal lateral direita. A gente vê o outro mioma menor, submucoso. Pode passar próximo. Essa outra imagem também mostrando o maior mioma Figo 2, então num corte axial. A gente vê aqui apenas essa faixa aqui é onde é a cavidade endometrial. Então, nesses casos, a gente costuma, como é uma paciente que eventualmente vai ter um manejo, né? Então, é interessante mapear esse mioma e, principalmente, a gente falar sobre o manto, né? Que a gente fala muito isso. Por exemplo, nessa lesão aqui, a gente teria um manto interno, seria 0, né? Então, que ela tem componente submucoso. E o manto externo é a distância para a serose uterina. Se eu não me engano, essa paciente tinha um manto externo de 5 milímetros. Pode passar? Outra imagem também mostrando. Tinha também um outro mioma intramural corporal lateral esquerda aqui também. Pode passar? Essa imagem em outro plano, uma imagem sagital, a gente consegue ver aqui o sacro, a coluna vertebral. Então, mostrando realmente um útero bem aumentado de volume. A gente consegue ver os outros miomas submucosos, o intramural, a bexiga comprimida inferiormente, tá? E aí a gente conversou sobre esses tratamentos, essas opções terapêuticas com a paciente. A princípio, ela estava com muito medo da cirurgia, também estava com essa síndrome anêmica para ser compensada. Então, ela queria ver outras opções, né, de tratamento cirúrgico, que não fosse nem a retirada do mioma, nem a retirada do útero. Ela ainda pensa em engravidar. E eu queria que o Fred comentasse um pouco, né, sobre essas outras opções de tratamento para preservar a fertilidade dela. Primeiramente, agradecer pelo convite, né, parabenizar a Sara, Catiana e a Andressa por juntar tanta gente boa aqui na manhã de sábado. E em relação a esses casos de mioma, existe a opção de fazer embolização uterina, tá? Principalmente para esses casos de sangramento. A resposta da embolização para sangramento é muito boa, em torno de 90%. A gente sabe que a longo prazo essas pacientes às vezes precisam acabar fazendo uma outra intervenção, ou seja, lá a esterectomia ou uma nova embolização, que a gente vai perdendo esse efeito ao longo dos anos. Então, em termos aí de em torno de 10 anos, você vai ter uma recidiva de 30% dos casos de sangramento. Mas é uma opção, porque é um paciente que quer manter o útero, quer manter fertilidade. Então, assim, a diferença entre miomectomia e embolização em termos de fertilidade é a mesma. Você não vai ter um grande comprometimento. Ela tem que estar ciente que pode até haver uma piora da fertilidade com a embolização, mas que, se for retirar o útero, vai acabar sendo 100%. Então, é uma opção viável. É um procedimento que é feito só com sedação, com repercussão pequena,
tem sangramentos normalmente. Grande repercussão depois do procedimento acaba sendo mais dor, né, desconforto, porque aquele mioma ele vai sofrer isquemia, e aí a grande repercussão é a questão de dor no pós-operatório. Existe algum fator assim preditor de sucesso assim que você possa ver previamente para ver qual é que vai responder melhor, qual vai ter maior taxa, maior sucesso obstétrico? O grande fator é a idade, até pelo tempo. Então, assim, paciente que já está próximo à menopausa, você consegue fazer e a taxa de recidiva vai ser pequena, porque logo ela vai acabar entrando em menopausa e naturalmente, esse mioma, esse sangramento vai acabar cessando. Esse paciente muito jovem, a gente faz, o resultado é semelhante, mas como ela vai ter vários anos aí ainda, né, menstruando, ela vai acabar tendo uma chance de recidiva maior. Então, esse é o principal fator. A questão de peso também, IMC, é um fator que é limítrofe, mas ele pode ser relacionado. Então, pacientes que têm um sobrepeso, têm um IMC mais alto, elas têm uma taxa de recidiva maior. Em relação ao número de miomas, em relação ao tamanho de mioma, não é tanto. O principal fator, na verdade, é o resultado pós. Então, a taxa de isquemia que você vai alcançar quando você faz a embolização. Então, quando a gente faz a embolização, a gente acaba cateterizando as duas artérias uterinas e a gente vai jogar uma partícula que vai fechar uma circulação maior. Você permite a circulação, a microcirculação do útero, porque você não tem uma isquemia severa do útero. E como o mioma ele tem uma absorção maior dessas partículas, ela vai concentrar mais nessa região. Então, a gente acaba realmente fechando praticamente todo o fluxo da artéria uterina, ela mantém mais por colaterais. Então, quando você faz a embolização, que você consegue fazer a embolização mais completa, a taxa de isquemia é maior, o resultado melhor. Agora, se depois você faz a ressonância de acompanhamento, ultrassom, e vê que a isquemia está pequena, provavelmente essa paciente vai voltar a sangrar. Recidivar mais rápido, né? Sim. E as que engravidam depois da embolização, os estudos também mostraram que não tem diferença em termos de complicação obstétrica, né? Assim, comparado com outros procedimentos. Então, assim, dá para tranquilizar elas também nesse sentido. É uma dúvida muito frequente, né? E se eu ficar bem, né, com esse mioma, o que isso pode repercutir para esse meu futuro, né, da fertilidade? Ivo, assim, o que tu acha? Assim, queria que tu desse sua opinião sobre essa associação entre o mioma e a fertilidade, entre o mioma e uma futura gravidez, assim, para ela liberar para engravidar com esse mioma, né? Quais são as repercussões? Ou realmente a recomendação seria fazer a miomectomia prévia antes de liberar para engravidar? É um mioma bem grande, né? Então, é complicado esse caso porque a paciente já tem uma idade um pouco avançada para engravidar. Ela tem um mioma limite, né? Enorme. E tirar o mioma vai causar uma própria cicatriz uterina. A paciente vai demorar para engravidar um pouco, pelo menos na minha opinião, 1 ano para ela conseguir engravidar, além dos riscos de uma gravidez, da sobredistensão e ruptura uterina. É complicado também porque ela corre risco de trabalho de parto prematuro, dor, aborto. Então, ela tem uma indicação de retirar esse mioma para engravidar se não tiver sucesso com a embolização, se ele não reduzir de forma muito importante. Ela não consegue engravidar com esse mioma de 10 centímetros e ter uma boa evolução na gravidez. Pronto, então assim, acho que é importante a gente ressaltar essas questões, né, relacionadas do mioma com a gestação. Porque a gente às vezes se preocupa só com a fertilidade, né? Então, será que ele pode atrapalhar de engravidar? Mas e se engravidar, né? Quais são as repercussões na gestação para esse mioma? Então, existem essas complicações, né? Como o Ivo falou, está mais associado com a prematuridade, está associado com restrição de crescimento, né? Algumas complicações obstétricas também de primeiro trimestre. Então, é indicado para ela que deseja engravidar, né? Então, não só para compensar, né, clinicamente o sangramento, a anemia, mas também para esse futuro reprodutivo dela. E aí, a gente vai preparar essa paciente para a cirurgia, né? Então, Nádia, assim, como é que a gente pode preparar ela melhor para essa cirurgia? A gente comentou sobre o ferro já, né? E a gente já viu que temos uma causa de sangramento, né? Já temos um diagnóstico. Como é que a gente pode fazer uma preparação para esse procedimento ser bem sucedido? Pronto, uma das expectativas da paciente é a manutenção uterina, né? Então, a gente deve fazer uma miomectomia minimamente invasiva para ela, com a melhor resposta dessa expectativa dela. Ela tem 2 miomas principais que a gente deve fazer essa programação. O primeiro mioma é o maior, mais volumoso,
que uma das possibilidades é fazer o Soladex para poder fazer essa diminuição do volume uterino. A literatura mostra que existem uma média em torno de redução de tamanho de mioma em torno de 30% a 40%, e seria uma opção para ela, enquanto também recupera a hematometria. E também lembrar do outro mioma, ela tem um mioma submucoso, que também vai ter essa repercussão importante no retorno reprodutivo dela, né, no futuro reprodutivo. Aumentaria a diminuição, a taxa de implantação do embrião, e também deve ser programada a ressecção histeroscópica desse mioma. Muito bem. Queria chamar a Yane, então, para vir aqui na frente comentar um pouco sobre a cirurgia dela. Pode passar o vídeo. Então, essa paciente ela foi, né, para a cirurgia, a gente vai apresentar um pouquinho. O mioma realmente bem volumoso. Então, a importância, né, de levar essa paciente para a cirurgia com os índices hepatimétricos adequados, né, porque você vai programar uma cirurgia que tem uma chance mais alta de sangramento. O paciente também tinha alguns focos de endometriose. O vídeo a gente não vai focar muito na ressecção, mas foram realizadas essas ressecções. Avaliação do compartimento anterior. E aí é importante mesmo você levar essa paciente para uma cirurgia com anemia compensada, né? Então, porque provavelmente ela vai sangrar muito no intraoperatório. E aí tem algumas medidas também que você pode fazer no intraoperatório para minimizar esse sangramento. Nessa cirurgia, foi optado pela ligadura temporária das artérias uterinas, bilateralmente, né? A literatura também fala de injeção de vasopressina local, que poderia diminuir a taxa de sangramento. E aí, nesse caso, foi realizado e retirado ao final da cirurgia. E aí, quando você vai para a incisão propriamente dita, você tem que fazer uma incisão menor possível, né, para a exérese total do mioma, e uma incisão que vai facilitar na hora que você for passar a agulha, né, perpendicularmente, né, no trocáter. Então, foi optado por essa incisão longitudinal para melhor passagem ali da agulha em paralelismo no trocáter central. E aí, lembrar também da importância da tração e da contratração. Você pode usar, se fosse um mioma menor, uma pinça dentinho, né? Como é um mioma bem volumoso, foi usada a POSI laparoscópica. E nesse caso, a gente utilizou a energia monopolar, né? O Hooke, mas poderia ser usado o Harmonic também. E aí, já a excisão do mioma e a sutura em planos, às vezes em 2 ou 3 planos, dependendo da profundidade do mioma, para diminuir o máximo possível esse espaço morto. E aí lembrar realmente que você tem que ter uma habilidade adequada em sutura, porque durante esse período a paciente, né, mesmo com a ligadura, tem um sangramento aumentado, então a sutura tem que ser rápida para diminuir esse sangramento intraoperatório. E lembrar também de levar a paciente para a cirurgia com reserva de sangue no pré-operatório, né, que às vezes é necessário fazer, mesmo ela já bem compensada da anemia. A anodação aí com maior fossa têncil, né, o triplo-duplo. E aí, nesse caso, foi feito em camadas, às vezes 2, às vezes 3 camadas, dependendo da profundidade. E depois disso, é preconizado em literatura a técnica da sutura em baseball para everter a serose, né? Inverter a serose, diminuir o risco de aderências futuras. Pode ser usado também um antiaderente. E aí a sutura em baseball, né? De dentro para fora, invertendo a serose. Então, realmente, uma cirurgia conservadora, muitas vezes é um pouco mais difícil, né, do que uma histerectomia. E lembrar que, por conta da incisão, já foi falado aqui, as pacientes perguntam muito, quando é que eu vou ser liberada para engravidar futuramente? Geralmente, a gente libera, né, orienta, dependendo da avaliação pós-operatória, em torno de 6 meses, né, essa tentativa para engravidar. E aí, só finalizando. O aspecto final. E o morcelamento, né? Lembrar da importância de pedir a ressonância com a técnica de difusão, né? E para avaliar
realmente se tem alguma suspeita de malignidade para esse morcelamento dessa forma. Algumas vezes precisa ser realizado em MorSafe, né, se tiver alguma suspeita. Se fosse o mioma menor, poderia ser retirado em fundo de saco, mas nesse caso era um mioma bem volumoso. E é isso. Bem. E aí, Jordana, eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre a técnica cirúrgica da miomectomia. Ainda bem que você me chamou, porque eu já estava pensando aqui que me autorizaram, a Catiane me autorizou a polemizar e brigar aqui, né? Então, posso começar Veio já. para isso, né? Nada contra o meu amigo que falou da embolização, mas, assim, pensando na idade avançada da paciente, desejo reprodutivo, sem dúvida nenhuma, eu indicaria a cirurgia para ela após compensação hematométrica. Essa paciente não tem tempo a perder, né? Nós sabemos hoje que a miomectomia minimamente invasiva é o padrão ouro, que seja por vídeo ou cirurgia robótica. Parabenizar pela cirurgia, que foi muito bem realizada, porque o que a gente tem que pensar? Se essa paciente tem 9 de hemoglobina, eu não compenso ela no pré-operatório, ela vai sangrar mesmo com o cirurgião mais habilidoso. Então, geralmente eu tenho feito, né, 2 ampolas da carboximaltose férrica 15 dias antes, que é o prazo que sobe 2 pontos de hemoglobina, em média. Né? Tem pacientes que a gente pode até repetir na semana seguinte para aumentar ainda mais a questão do nível hematimétrico dela. E essa paciente pode, né, ter um sangramento no intraoperatório sem eu precisar pensar que eu vou ter que transfundir essa paciente. E não lembrando também da questão dos riscos da transfusão, mas não é só sobre isso, é sobre o tempo que essa paciente vai ficar internada, a quantidade de tempo que ela demora para retornar às atividades. Então, acho que existe um combo de sucesso, né? A compensação hematimétrica com a técnica minimamente invasiva bem indicada. Muito importante também que eu quero levantar aqui com os colegas, antes de liberar essa paciente para gestar, avaliar novamente essa cavidade uterina, e eu queria discutir aqui com vocês também na plateia a questão se fazem esteroscopia para liberar essa paciente para gestar ou não. E uma coisa que eu também vejo muito importante é a orientação dessa paciente quanto às possibilidades gestacionais. Porque existe um ponto de vista que é a qualidade de vida, que nós estamos fazendo aqui, tanto tirando a obstrução mecânica, quanto tirando o foco de anemia dela primordial, mas também existe a realidade. Porque senão a gente faz todo um trabalho e depois essa paciente não engravida e ela volta no consultório nos questionando. E aí um ponto também que eu queria falar da embolização, eu não sei como é a realidade de vocês, em Brasília nem sempre a gente tem um colega que ele consegue me garantir que essas esferas não vão para a parte ovariana. Então, isso também pode prejudicar a minha paciente, ela tem que estar ciente disso. E se ela tem tempo para esperar. Porque você falou do tratamento clínico, né? Eu uso o Zoladex para algumas pacientes que não têm convênio, que às vezes elas vão esperar a carência para poder e precisam parar de sangrar. Mas tudo isso tem que ser muito bem amadurecido. Eu falo que o mioma, às vezes, ele desafia muito mais do que a endometriose. São muitas variáveis, né, que a gente está trabalhando, são vários benefícios diferentes que a gente vai trabalhar com ela. E eu acho que a nossa função é expor tudo, né? É oferecer essas possibilidades, explicar o que a gente pode esperar de cada uma delas e decidir em conjunto, né? Fred, quer comentar sobre essa questão das esferas? Não tem nem como discordar dela, porque assim... Sou nem doido, né, Fred? A miomectomia é o padrão ouro, sem dúvida, né? Na verdade, a gente com a embolização, a gente é mais um braço para vocês naqueles casos que vocês não conseguem fazer. Ou a gente pega muito assim, paciente que tem uma TVP, que já tinha um mioma que estava sangrando e que estava ali estável, e aí você começou a anticoagulação, ela começou a sangrar. E aí você fala, eu tenho que operar paciente que está sangrando, mas eu não tenho coragem de operar com a TVP, porque vai fazer uma embolia e tudo mais. Então, assim, às vezes serve de ponte para você estabilizar a paciente, você conseguir depois fazer um tratamento. Mas, sem dúvida, a miomectomia seria, até para preservação de fertilidade, se ela tiver tempo de esperar, é o melhor tratamento, não tem nem dúvida. Em relação às partículas, é uma complicação e uma preocupação a questão de fertilidade, porque você joga ali na uterina, apesar da gente jogar com cuidado, saber que está refluindo ali, que você consegue controlar, mas às vezes você tem alguns ramos anômalos ali que podem ir para o ovário e que vai partícula. Então, assim, o que se sabe, o que os estudos mostram é que a taxa de fertilidade pós não muda muito, mas não tem como realmente você garantir que não vai ter nenhuma repercussão importante. Então, isso é um tema polêmico. A gente tem colegas que dizem que piora, outros que dizem que mantém.
a fertilidade, mas é óbvio que se puder fazer a miomectomia, que tiver essa possibilidade anatômica e clínica do paciente, acho que é melhor para ela, sem dúvida. Com certeza. E aí, no intraoperatório, assim, a gente tem que ressaltar, a Iane falou bem, sobre os cuidados intra, né? A gente falou desses cuidados pré, mas no intraoperatório, diminuir a perda sanguínea com a ligadura da uterina, né? Os cuidados com a sutura, de pegar todas as camadas, também é importante para prevenir o risco que o Ivo comentou, né? Da rotura uterina, né? Então, fazer a sutura que seja em 2 ou 3 planos, mas que você pegue todas as camadas, que tente não usar a coagulação, né, para manter então usar a energia correta na hora de fazer também a sua incisão, evitar ao máximo entrar na cavidade, né, endometrial, mas a gente sabe que esses miomas muitas vezes penetram, e aí eu acho que nesses casos, né, desses miomas maiores que penetram na cavidade, essa esteroscopia no pós-operatório é importante, né? A gente tem feito, Jordana, normalmente em torno de 45 dias, né, no pós-operatório, pós-miomectomia. Ivo, na tua experiência, assim, quer comentar também sobre a técnica, sobre o pós? Então, esse é um caso difícil, complicado, tem várias nuances também, depende de onde que o mioma está, se ele está próximo à cicatriz uterina, pode usar a mão da punção de Palmer, então até a mesma subir um pouco a primeira punção e subir até os outros trocáteres também. Eu realizo esteroscopia também, depende do tempo que ela quiser engravidar, tem um tempo de espera. Como eu espero 1 ano, 6 meses a 1 ano, não tenho essa regra de 45 dias, não. Acho que faço mais próximo mesmo dela liberar, porque até consigo ver se tem alguma cinética, liberar alguma coisa. Alguém da plateia quer comentar, quer fazer alguma pergunta? Fernandinha? Sobre a embolização, eu tinha na minha cabeça, não tenho fontes, mas que miomas com componente submucoso não eram propícios para embolizar por conta da necrose, enfim, não sei, só queria saber se é isso mesmo. O intramural e o submucoso não são tão ruins, o pior às vezes é o pediculado subseroso, né? Que aí ele tem o risco de realmente isquemiar ali o pedículo e ele cair na cavidade. Submucoso, o resultado, né, quando ele é muito pediculado ali, quando ele é muito submucoso, tem mais chance de seu resultado não ser tão adequado. O resultado principal e melhor realmente são para os intramurais. Mas hoje em dia, com a melhora do material que é utilizado, da técnica que foi sendo aprimorada, mesmo os pediculados subserosos têm sido feitos. Aí você tem que conversar com o paciente, explicar que tem o risco, né? Tanto do submucoso você ter ali depois o mioma parido, depois o subseroso de você ter esse escolamento para a cavidade, mas é igual ao caso anterior, tudo tem que ser conversado com a paciente, explicado os riscos, e ela tem que estar ciente de que ela pode precisar de uma outra abordagem depois. Mas, em termos de resultado, melhor o intramural, mas o resultado para o submucoso e subseroso são bons também. Só falar sobre radiofrequência, que a gente não citou aqui, queria saber sua experiência. Eu tive alguns casos em Brasília, assim, não sou uma entusiasta da técnica, fiz para algumas pacientes que não tinham desejo reprodutivo, só desejo de não sangrar, né, como mais uma alternativa. Mas também acho que é legal a gente falar, não é indicado para essa paciente porque ela tem uma obstrução mecânica, né, do mioma, mas a radiofrequência também vem aí como uma alternativa conservadora. O paciente pode voltar às atividades no dia seguinte. Queria ouvir um pouquinho de vocês. O Fred é vascular, né, não tem experiência com a técnica, mas assim, é importante a gente saber que existe, né, essa outra opção não cirúrgica, né, para tratamento de mioma. E a gente não tem experiência, né, com a técnica do HIFU. Os estudos têm surgido, né, Jordana, cada vez mais mostrando resultados semelhantes com a embolização, né? Eu vi estudos que compararam as duas técnicas e as taxas de sucesso no pós-operatório foram semelhantes. Mas eu não tenho experiência com HIFU, se alguém quiser. O que eu também, corroborando, né, em questão de literatura, é que o benefício pelo custo da técnica em relação não vale a pena. Então, comparando as duas técnicas, pela melhor resposta seria a miomectomia e pelo custo-benefício seria a embolização, se você tem desejo de preservação uterina. De recidiva, pelo menos o estudo que eu vi de comparação a longo prazo, o HIFU ainda tinha uma recidiva um pouco maior. Então, pensando em todos esses fatores, por isso que eu acho que também não chegou tão firme no mercado.
Bom, é só uma dúvida em relação assim, se existe algum corte de tamanho desse mioma, de localização, para que eu faça a cirurgia. No caso aí a paciente estava muito clara, né? Que tinha indicação cirúrgica, com a hemoglobina muito com bastante sintomas, mas se paciente que está assintomática não liberou ainda para engravidar, né? Mas se tem alguma peculiaridade da localização do mioma, do tamanho do mioma, que antes de liberar para a cirurgia eu já vou, antes de liberar, perdão, para engravidar, eu já vou indicar a cirurgia. Perfeito. O primordial de tudo é o sintoma que ela vai trazer para a gente, né? Dificilmente o mioma que vai nos preocupar nessa questão da fertilidade, que seria o submucoso, dificilmente ele não vai apresentar algum sintoma, né? Principalmente ele sendo um pouco mais volumoso. E aí, realmente, nós teríamos, não nesse caso, mas dos miomas, uns miomas um pouco menores, da gente lançar a técnica, que eu acho que ainda vai ser um tema de mesa, da miomectomia estereoscópica, que é algo realmente minimamente invasivo, é algo que a gente tem um resultado muito bom, maravilhoso, e a gente inicialmente avaliaria, classificaria aquele mioma, né? Classificação de Lasmar, você deve estar habituada, e aí até para a gente poder fazer a programação, se em um tempo, se em 2 tempos, a complexidade daquele mioma ou não, e aí realmente avaliar a paciente como um todo no sentido qual o momento de vida que ela está, uma paciente muito jovem, que tem tempo para tentar engravidar, ou uma paciente que já está nos seus 30 e poucos anos, que está sendo a nossa vivência mais comum, né? Tamanho específico para estar indicando a cirurgia? Em relação a mioma, né, mioma e gravidez, assim, os principais fatores que estão associados a alguma complicação obstétrica que poderia, né, justificar uma miomectomia antes de liberar para engravidar, né, nessa sua pergunta, né? Isso é muito individualizado, né, mas você vai levar em consideração principalmente a localização, né, o tipo do mioma e o tamanho. Aí o tamanho alguns estudos vão falar de 5 centímetros, já associados com algumas complicações, e outros em 7. Então, acima de 5 a 7 centímetros, você vai ter miomas que vão poder crescer durante a gestação, que vai aumentar o risco de aborto, de parto prematuro, né, de restrição de crescimento. Então, junto com todos os outros variáveis da paciente, você vai individualizar, né, a indicação da miomectomia. Tem que individualizar o risco-benefício da cirurgia, sim, né? Assim, sim. Você pode ter um parto prematuro, mas você pode fazer a cirurgia e morrer. Então, tem que individualizar isso, entendeu? Sim. Se a paciente é assintomática, eu Exato. não vejo indicação de cirurgia. Tamanho é uma das coisas, tamanho, né? Tamanho é uma das coisas. Então, é ver tudo, quantidade, né, de miomas, tudo vai ser avaliado. Mas são esses os fatores. Gente, a gente vai encerrar, então, nossa segunda mesa. Então, a gente vai dar esse pequeno intervalo para a gente retornar com a mesa 3.